Treino em foco, cinesiologia. E como é o treino em foco, cinesiologia, você já está acostumado a me ver com uma prancheta para representar planos de movimento e uma caneta para representar os eixos de movimento, como nós já fizemos em programas anteriores. Vamos usar a mesma estratégia no programa de hoje. E no programa de hoje, na videoaula de hoje, nós vamos trabalhar com a ideia dos movimentos no plano transversal ou horizontal. Logo depois da vinheta, nós vamos abordar isso. Plano transversal. Se eu posicionar agora aqui, você já está acostumado com essa estratégia do treino em foco, porque tenho certeza que você já assistiu as videoaulas anteriores dessa série de cinesiologia. Se não assistiu, sugiro que assista as videoaulas anteriores para voltar à videoaula de hoje. Plano transversal é definido como, ou plano horizontal, é definido como um plano que divide o corpo, e essas duas divisões do corpo são em região superior e região inferior, ou parte superior e parte inferior. Então, o plano transversal, normalmente nos livros, na literatura, ele traz associado a um ponto em que vai se correlacionar com o centro de gravidade, por isso uma altura próxima à cicatriz umbilical. Entretanto, nós podemos pegar esse plano transversal a partir da definição do plano transversal horizontal e posicionarmos, por exemplo, aqui. Nós continuamos dividindo o corpo na região superior e inferior. Se nós posicionarmos mais embaixo, nós continuamos dividindo o corpo na região superior e inferior. Consequentemente, continuamos analisando o plano transversal. O que nós vamos fazer hoje é exatamente o que nós fizemos nas videoaulas anteriores, posicionando esse plano transversal, esse plano horizontal, na articulação de interesse para análise. Então vamos começar com o glenomeral, o ombro. Eu vou posicionar o plano transversal na articulação de interesse, no ombro. Vou pedir para o Caio fazer esse movimento. Esse movimento não tangencia o plano transversal. Se o Caio fizer esse movimento, também não tangencia o plano transversal. Agora, entretanto, a partir dessa posição, se o Caio fizer esse movimento, ele sim tangencia o plano transversal. Consequentemente, este movimento, ele é executado, ele é produzido, ele é realizado no plano transversal. Segura o braço assim, Caio. E esse plano transversal define, então, o eixo longitudinal como seu eixo correspondente. Vejam bem, aqui está o eixo longitudinal, num movimento no plano transversal horizontal de glenomeral, da articulação do ombro. Esse movimento é definido como adução horizontal ou transversal do ombro. Esse movimento é definido como abdução horizontal ou transversal do ombro. Por que adução e abdução horizontal ou transversal? Porque nós vimos na videoaula anterior que no plano coronal nós já entendemos que também existem movimentos de abdução e adução. Como aqui também temos movimentos de abdução e adução e são no plano horizontal, plano transversal, nós vamos caracterizar, então, portanto, que essa abdução é sim no plano transversal. Então, por isso, abdução transversal ou horizontal, adução transversal horizontal. Lembrando sempre que a ideia de abdução e adução, vejam bem, linha central do corpo, o Caio abre um ângulo em relação à linha central, o Caio fecha um ângulo em relação à linha central. Ao abrir o ângulo em relação a essa linha mediana, essa linha central do corpo, ele realiza uma abdução. Ao fechar esse ângulo, ele realiza uma adução transversal horizontal do ombro. Então, para o ombro, nós já conseguimos caracterizar esse movimento no plano transversal. Vamos caracterizar um movimento muito parecido agora para a articulação do quadril. Pode apoiar na parede daí, Caio, para ficar mais fácil. Vai flexionar previamente o quadril. Isso, puxa a tua bermuda para cima para caracterizar bem. Isso, flexiona o quadril. Isso, flexionou o quadril. Eu vou posicionar a prancheta representando o plano transversal na articulação de interesse, a articulação do quadril. E ele vai agora executar um movimento. Pode ir lá, Caio. Isso. Flexiona teu quadril e faz a abdução e adução transversal do quadril. Abduziu transversalmente, aduziu transversalmente. Abduziu na horizontal, aduziu no plano horizontal. Então é uma abdução em função de estar abrindo em relação um ângulo em relação à linha mediana e adução por estar fechando esse ângulo em relação à linha mediana. Então a mesma referência, a mesma ideia de glenomeral é exatamente a mesma agora aqui em quadril, em coxo femoral. A abdução e adução. Pode voltar à posição natural, Caio.
Vejam bem, são dois movimentos que nós não produzimos a partir da posição de ortostase, a partir da posição anatômica. Obrigatoriamente, para executar esses dois movimentos, há necessidade de fuga da posição de ortostase. Ou seja, o indivíduo precisa flexionar inicialmente o ombro em 90 graus para poder abduzir e aduzir. O mesmo no quadril, ele precisa partir de uma flexão inicial de 90 graus, a partir dessa flexão inicial de 90 graus ele consegue abduzir e aduzir o quadril no plano transversal. Então são dois movimentos que, para serem executados, nós fugimos da posição anatômica padrão, nós fugimos da posição de ortostase. Bem, nós ainda podemos analisar glenumeral e quadril na posição de ortostase e movimentações nessa articulação. Então nós temos como eixo longitudinal, e agora, Caio, com a mão espalmada para frente, tu vai fazer uma movimentação de rotação do húmero aqui, ó. Rotação do húmero para um lado, rotação do húmero para o outro lado. Isso, roda para um lado, põe um pouquinho mais do lado aqui o teu... Isso, roda. O eixo é o longitudinal e o movimento que ele está fazendo é uma rotação interna e rotação externa do ombro. Rotação interna e rotação externa do ombro. Aqui tem um ponto importante, porque nós também podemos cruzar essa movimentação com a movimentação de supinação e pronação. Estando com o cotovelo estendido, pode confundir várias vezes o movimento glenumeral com o movimento radioulnar. Então eu vou mostrar agora para vocês em detalhes, isso segura aqui um segundinho, Caio, que eu vou mostrar para o pessoal agora aqui. Bom, pessoal, então percebam bem em mim como é fácil confundir movimentos no plano transversal, o eixo longitudinal entre braço e antebraço. Vejam bem, a rotação interna e rotação externa, percebam bem que é o húmero. Percebam bem o desenho do tríceps braquial, é o húmero, vejam bem o bíceps braquial, é a movimentação do húmero. E o antebraço, obviamente, junto com a mão, acompanham esse movimento que é glenumeral. Então, rotação externa e rotação interna glenumeral. Rotação externa e rotação interna glenumeral, antebraço e mão acompanham o movimento. Agora vejam bem, eu vou fixar o braço e vejam bem, fixei o braço e vejo o movimento da mão. Ela continua a se movimentar. Aqui eu tenho movimentos de pronação e movimentos de supinação. Vejam o braço. Supinei, aliás, pronei e supinei. Pronei e supinei, antebraço. O movimento é radioulnar. O eixo continua sendo longitudinal, o plano continua sendo transversal, mas o movimento é radioulnar. Pronação, supinação. Pronação e supinação, e eu tenho certeza que é pronação e supinação, porque eu não tenho movimento glenumeral. O meu húmero não se movimenta. Agora, a partir desse movimento, vocês já conseguem perceber que agora eu tenho um movimento gleno-humeral. E o antebraço e a mão acompanham apenas esse movimento gleno-humeral. Então, rotação externa, rotação interna. Rotação externa, gleno-humeral, rotação interna. Fixou o braço, nós temos supinação e pronação. Supinação e pronação. Supinou, pronou. Supinou, pronou, supinou, pronou. Não há movimentação de húmero nesse movimento. Posso deixar o húmero numa situação em rotação externa, faço a pronação e supinação. Pronação e supinação. Posso deixar o húmero numa situação de rotação interna, eu prono e supino. Prono e supino, sem haver a movimentação glenumeral. Faço uma outra situação, prono e supino, sem haver a movimentação glenumeral. Então tomem cuidado com isso, porque normalmente quando nós analisamos supinação e pronação, é o cotovelo flexionado. Muito fácil, palma da mão para cima, supinou, palma da mão para baixo, pronou. Supinação, pronação. Pronação, estendi o cotovelo, vejam a palma da mão, ficou para trás, voltei. Supinação, vejam a palma da mão, ficou para frente. Voltei, pronei, estendi o cotovelo, palma da mão para trás, flexionei o cotovelo, supinei, estendi o cotovelo, palma da mão para frente. Então é movimento de supinação e pronação, e distinguindo do movimento glenumeral de rotação interna e rotação externa. Todos no plano transversal, todos tendo como eixo longitudinal nos pontos de interesse de mobilidade articular. Ok? Caio, mais uma vez então, volte aqui para me auxiliar. A gente já fez essa análise e eu vou fazer agora a mesma análise para coxo femoral de rotação interna e externa. Vai erguer um pouco a tua bermuda. Isso, tu vais fazer o movimento aquele com o pé agora para o lado e para o outro lado, tá? Isso pode apoiar na parede. Isso, agora roda. Não, pé não, toda a coxa. Não, todo o membro inferior. Isso. Então nós podemos perceber que a coxa, vejam bem, roda para um lado medialmente e roda lateralmente. Então é rotação medial e rotação lateral. Percebam que joelho, perna e pé acompanham esse movimento. Pode continuar, Caio. Rotação medial
é coxa que está rodando em rotação medial, é coxa que está rodando em rotação lateral. O joelho acompanha, obviamente, esse movimento, que é do fêmur, a perna também acompanha esse movimento e o pé também acompanha esse movimento. Mas a origem do movimento é no quadril, é na articulação coxo-femoral. A origem desse movimento então é a rotação lateral, rotação medial. Rotação lateral do quadril, rotação medial do quadril. Então percebam bem que embora o pé seja o segmento corporal que mais se destaca no movimento, a origem desse movimento é no quadril, em rotação medial, rotação lateral, rotação medial, rotação lateral. Vejam bem, é a coxa que se movimenta para um lado, é a coxa que se movimenta para o outro lado. Rotação lateral, rotação medial do quadril. Ok? Esse é um ponto importante para ser observado no plano transversal. E para nós fecharmos agora a análise no plano transversal, nós vamos analisar os movimentos da coluna vertebral no plano transversal. Se for só da região cervical, nós vamos descrever que o movimento é só cervical. Se for um movimento tóraco-lombar, nós vamos descrever que o movimento é tóraco-lombar. E se for um movimento de toda a coluna, também nós temos que aprimorar essa descrição. Só cervical, então, Caio, roda a cabeça para um lado e para o outro. Isso, pode ir lá, pode rolar. Vejam bem, peguei o plano transversal, posicionei em cima da cabeça. A cabeça tangencia o plano transversal ou horizontal. Então, o movimento executado aqui é um movimento no plano transversal. Posso pegar esse plano transversal, botar abaixo do pescoço e a gente percebe aqui que o queixo tangencia o plano transversal ou horizontal. Temos como eixo longitudinal mais uma vez. Só que o movimento aqui é rotação lateral direita e rotação lateral esquerdo cervical, porque é apenas a região cervical da coluna vertebral que está executando esse movimento. A região torácica e lombar está imóvel, o movimento é executado somente na região cervical. Então, rotação cervical direita, ou esquerda nesse caso, e rotação cervical direita agora da coluna vertebral. Então, esse é um ponto importante. Agora, vejam bem, o Caio vai travar, fixar a distância entre queixo e peito, não vai movimentar essa distância entre queixo e peito e ele vai fazer uma rotação tóraco-lombar. Vai lá, Caio. Isso. Fica uma execução um tanto quanto robotizada, pelve bem fixa, pode rodar. Isso. E tórax se movimenta, pelve bem fixa e tórax se movimenta. Então vejam bem, não há uma movimentação cervical. Isso, queixo e peito mantêm o mesmo grau de posicionamento espacial, mas tóraco-lombar há uma movimentação e pelve se encontra parada. Então, nessa condição de movimento, nós temos rotações ainda com o eixo longitudinal, rotações sendo feitas no plano transversal, só que é uma rotação tóraco-lombar direita, rotação tóraco-lombar esquerda, sempre em referência a quem executa. Rotação tóraco-lombar direita de quem executa, rotação tóraco-lombar esquerda de quem executa. Agora nós vamos fazer uma rotação completa da coluna vertebral, ou seja, além da região tóraco-lombar, nós vamos rodar também a cervical acompanhando esse movimento. Então, rotação tóraco-lombar, direita e cervical, ok, para o outro lado. Rotação tóraco-lombar esquerda e cervical. Vejam que a cervical também se movimenta junto a esse movimento agregado. Pode fazer para o outro lado. Não movimenta a pelve e membros inferiores deve estar bem estabilizada. Executa o movimento para o outro lado. Isso aí. Perfeito. Então vejam bem, aqui é a rotação da coluna vertebral para a direita e esquerda, já que está se movimentando cervical e tóraco-lombar. Então esses são pontos importantes na descrição dos movimentos no plano transversal. Principalmente coluna vertebral, similar ao que nós vimos na videoaula da semana passada. Quando é cervical, descrevemos que é só a região cervical. Quando é tóraco-lombar, descrevemos que é tóraco-lombar. Quando é toda a coluna vertebral, nós podemos usar o expediente que eu demonstrei na videoaula passada. Uma rotação cérvico-tóraco-lombar, cérvico-tóraco-lombar ou uma rotação da coluna vertebral. Quando nós descrevemos um movimento como rotação da coluna vertebral, subentende-se que seja toda a coluna vertebral fazendo aquele movimento rotatório. Então, a região cervical, torácica e lombar. Cérvico, tóraco, lombar. Ok? Então, aqui nós vimos, até a videoaula de hoje, nós vimos a descrição técnica dos movimentos, seus planos e seus eixos. A partir do próximo vídeo dessa série, nós vamos começar a complementar outras ações de cinesiologia. Aguardo vocês, portanto, na próxima videoaula, semana que vem. Um grande abraço, pessoal. Até lá. O determinado plano. Para o plano sagital, como eu descrevi na videoaula de hoje, nós temos o eixo látero-lateral. E eu, na aula de hoje, na videoaula de hoje, mostrei para vocês a terminologia flexão-extensão, flexão-extensão, flexão-extensão,
flexão e extensão do quadril e flexão